Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos, pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Jeep Compass Overland 2.0 Turbo, nova versão que traz um desempenho excelente, mas como vocês já bem sabem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre outro assunto. Hoje testaremos todas as assistências à condução que esse carro aqui já na linha 2025 traz nessa versão Overland, que é um pouquinho abaixo da Black Hawk, ou seja, é quase a versão mais cara desse modelo. É o seguinte, pessoal, é importante ressaltar para vocês que nessa linha 2025, além dele ter ganhado recursos novos, como por exemplo o centralizador de faixa e até mesmo o sistema ADA, que eu já vou explicar para vocês, que ele praticamente dirige sozinho. A gente vai ver se ele faz isso bem ou não, mas na teoria essa é a função desse novo sistema. Além desses novos recursos, todos os outros sistemas foram recalibrados na linha 2025. A gente já mostrou isso também lá no Jeep Commander Longitude, que testamos recentemente aqui no canal. No caso aqui do Compass, a gente tem uma certa diferencinha em equipamentos, por isso que a gente está fazendo um vídeo diferente, né? Então vamos conferir na prática. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês na central multimídia algumas configurações que a gente tem em relação a esses sistemas. Quando a gente vem aqui em configurações, temos a aba segurança e assistentes de direção. Primeiro item, frenagem automática de emergência. Aqui você pode escolher o tipo de alerta que você quiser, inclusive desligar, deixar somente o aviso ou então o aviso mais a frenagem, que aí ele vai fazer realmente de forma automática. E você regula também a sensibilidade desse alerta. Então vamos deixar aqui no médio, lembrando que se você deixar aqui no longe, ele vai te avisar com mais facilidade. Então mesmo com um risco de colisão um pouco menor, digamos assim. No perto, ele só vai te avisar quando realmente estiver muito próximo do carro da frente. A gente tem também o assistente de mudança de faixa. Os alertas aqui, ó, eu vou deixar em vibração mais assistência de direção para a gente ver ele corrigindo, mas a gente vai começar com tudo no médio. Depois eu mudo isso porque a gente consegue alterar com o carro em movimento. Então você pode deixar o alerta cedo, médio ou tarde, a força da vibração no volante você também muda e a intensidade que ele vai realmente corrigir no volante você também altera. Mais abaixo você tem aqui o assistente de sinal de trânsito. Esse no caso é o reconhecimento de placas de trânsito, né? E você tem aqui embaixo também um alerta, você pode desligar, deixar ele visual, ou seja, ele vai ficar piscando, ou visual mais o sonoro. Aqui sensores de estacionamento e aqui abaixo o sensor de fadiga. Legal que esses itens que tem um i aqui do lado, você consegue pedir a informação para ele e ele te explica do que se trata esse item. Mais um pouco aqui para baixo, quando a gente vem em luzes, a gente também tem uma configuração acerca desses sistemas. Aqui você pode regular a sensibilidade do sensor crepuscular, ou seja, para ele acender com mais ou menos claridade, né, os faróis. Entre outras funções, você consegue também colocar essa aqui, ó, escurecer automaticamente os faróis altos, ou seja, o farol alto automático. A gente vai falar sobre isso também nesse vídeo. E já adianto para vocês, ó, que a gente tem aqui o HDC, que é o assistente de descida, que a gente também vai explicar para vocês e mostrar em funcionamento. Vamos lá para a estrada então conferir se o Jeep Compass Overland 2.0 Turbo realmente consegue dirigir sozinho. Bom, pessoal, pegando aqui a rodovia dos Imigrantes para a gente então começar a falar dos sistemas de condução semi-autônomos aqui do Jeep Compass Overland. Vamos começar falando sobre o sistema de permanência em faixa. Adianto para vocês que ele funciona entre 60 e 180 km por hora, então você tem uma abrangência ali considerável para esse sistema funcionar. Como que é a atuação dele? Bom, primeiro eu destaco que toda vez que você ligar o carro, você terá que desativar esse sistema caso você não goste dele. Porque toda vez que você liga o motor, ele vai acionar automaticamente. Então você teria que vir aqui no painel e desativar se necessário. Já até coloquei aqui na tela dedicada aos sistemas de condução para a gente testar esse recurso. Bom, é o seguinte, vou deixar ele aqui com minha faixa para a direita, ó. Reparem que ele corrigiu no volante, só que ele jogou muito para a esquerda, ó. E aqui vocês viram que ele já acabou comendo faixa, né? Então ele não foi assim muito preciso. Vamos testar mais uma vez, deixando ele sair aqui para a direita. Ó, aqui corrigiu bem, não chegou a comer faixa, mas acabou jogando muito para a esquerda. Corrigiu mais um pouco, ó, jogou muito para a direita. Ó, aqui já comeu faixa de novo e ele foi voltando
aos poucos. Então a gente viu que nesse modo inicial nosso aqui, ele não está assim muito preciso. Agora a gente vai vir aqui nas configurações, que eu já mostrei para vocês no começo do vídeo, e alterar então. Já está tudo no médio, vamos colocar o alerta em cedo, ou seja, ele vai ficar mais esperto para alertar que eu estou saindo da faixa. A força da vibração não vai fazer muita diferença, mas vou colocar em alto porque é somente o vibrar aqui do volante, né? Agora a intensidade da assistência eu vou colocar no alto, ou seja, a gente está aqui na configuração mais autônoma possível, como a gente pode dizer. A gente está usando o máximo que ele pode entregar para a gente de recurso. Ó, vamos deixar ele aqui sair para a direita. Vocês viram que ele corrigiu bem devagarzinho. Vamos tentar de novo, ó. Agora ele chegou a comer um pouquinho de faixa para corrigir e já estava jogando bastante para a faixa da esquerda. Como tem um carro, um Dolphin aqui vindo na nossa esquerda, eu preferi corrigir manualmente no volante para garantir, né, para a gente não ter um acidente. Ó, mas reparem que ele está corrigindo realmente muito mais cedo agora e de forma mais intensa no volante, ó. Só que podem ver que ele fica um zigue-zague eterno, ó. Perceberam como ele corrige de um lado, aí ele acaba jogando para o outro, corrige do outro, ele fica um ping-pong, né? Vamos deixar aqui na, digamos que, pior situação possível. Então alerta no tarde, a força da vibração vamos deixar baixa e a intensidade baixa também. Vamos ver, ó. Ó, parece que ele foi até mais suave agora. Vamos ver aqui para a esquerda. Ó, corrigiu levemente. Vamos cair para a faixa de cá para a gente testar melhor. Ó, vamos deixar sair aqui para a esquerda de novo. Ó, aqui ele estava comendo faixa, como vocês podem notar. Jogando aqui para a direita de novo, ó, corrigiu de forma um pouco mais suave, como vocês podem perceber. Mas de novo, ó, acaba jogando para a esquerda, então ele come faixa. Conclusão sobre esse sistema de permanência que ele faz a correção automática, eu não gosto muito. Eu acho que ele não funciona assim muito bem. Vou deixar aqui o alerta no cedo, a força no alto e a intensidade no médio. Vamos fazer o nosso último teste aqui. A gente tem uma curva aqui, ó, vamos jogar para a direita. Ó, corrigiu relativamente bem, mas olha o quanto que ele acaba deixando o carro sair para a esquerda, justamente porque a gente tem aqui uma situação de curva, certo? Mais uma vez, vamos deixar ele aqui agora sair para a esquerda. Ó, comeu faixa, mas corrigiu, então ele voltou para a faixa. Funcionar ele funciona, só não perfeitamente. Agora o que acontece? A gente tem também a centralização de faixa, que eu já vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então são recursos um pouquinho diferentes. Esse que eu mostrei é o sistema de permanência em faixa com correção automática, e aí a gente tem depois uma função que centraliza, que inclusive é uma novidade da linha 2025. Mas antes disso, quero mostrar para vocês o piloto automático adaptativo, muito conhecido como ACC. Vamos programar aqui, ó, 110, vou colocar 112 km por hora. Estou aqui na distância mais próxima possível. Reparem que estou com o pé aqui para trás, ó, ele não está no 112, ele está em 90 km por hora, porque justamente tem carros aqui na nossa frente. Então ele está mantendo ali aquela distância mais próxima. Vamos aumentar essa distância para vocês verem a diferença. Agora está na mais longe possível. Olha como ele está perdendo velocidade. Vamos colocar na mais próxima. Ele chegou ali nos 82, ó. Colocando na mais próxima ele demorou um pouquinho, mas agora ele está retomando velocidade. Então já voltou ali para os 90, 92 mais ou menos. Vamos cair aqui para a faixa da esquerda. Ó, agora ele está seguindo o Siena ali na frente. Então reparem que continuou programado em 112 km por hora. E vale a gente citar também que o ACC ele tem a função Stop and Go, que eu já vou mostrar em funcionamento para vocês. Isso quer dizer que ele, ó, agora botei aqui para ele voltar para o 112, como não tem carro na frente, ele está acelerando até a velocidade que eu programei. Acelerando até um pouco forte demais para o que eu gostaria, mas ok, né? Bom, como eu estava dizendo, ele tem a função Stop and Go, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho ali na Avenida dos Bandeirantes, e por conta disso o ACC funciona a partir de 0 km por hora, mas a velocidade mínima que você consegue definir é de 30 km por hora
aqui nesse recurso. Algo que eu acho legal é que quando você clica somente uma vez aqui nos botões para aumentar ou diminuir a velocidade do ACC, ele vai realmente aumentando de 1 em 1. Agora, quando a gente, por exemplo, segura o botão, ele vai pulando de 10 em 10. Estamos testando o ACC aqui na cidade e reparem que ele está fazendo tudo de forma autônoma. Vamos ver quando que ele vai frear. Ó, eu tive que pisar no freio aqui, por quê? Porque tinha gente fechando nós aqui, a estrada que estava até entrando sem seta, se eu não me engano. E o que acontece? Ele demorou para identificar, na verdade nem deu tempo dele identificar. Então você precisa ficar atento. Numa situação como essa aqui de trânsito mais intenso, vocês viram que se eu estivesse, por exemplo, mexendo no celular ou desatento com outra coisa aqui do carro, provavelmente aconteceria uma colisão. Talvez não, porque ele iria acionar a frenagem automática de emergência, que a gente vai falar para vocês depois. Mas ainda assim, você tem que ficar muito atento ao usar esse sistema, principalmente aqui na cidade. Vamos ver se o ACC vai aqui fazer a parada automática na função Stop and Go. Ó, ele está fazendo toda essa aceleração aqui sozinho, tá, pessoal? Vou colocar, ó, de novo, eu desativei ele sem querer, mas vou colocar aqui, ó, 50 km por hora. Estamos na distância mais próxima, ele está acelerando e freando sozinho. Essas acelerações aqui até que não estão muito agressivas, mas quando ele pega uma distância mais alta em relação ao carro da frente, aí ele acaba sendo um pouco mais forte, um pouco mais agressivo nessas retomadas de velocidade. Ó, vamos ver? Totalmente sozinho, tá, pessoal? Ele fez uma parada aqui até que bem suave, a gente pode dizer assim. Inclusive, ó, acionou o Start-Stop, que é o desligamento automático do motor em paradas rápidas. E o carro da frente retomou. É só clicar aqui no botão Res ou pisar no pedal do acelerador brevemente, que ele retoma a velocidade. Se o carro da frente começar a acelerar dentro de 2 segundos, desde que o carro parou, aí ele faz essa retomada automaticamente. Se não, é só você clicar aqui no botão do volante ou então pisar no acelerador. E vale ressaltar também que depois de 3 minutos que ele parou automaticamente, ele vai acionar o freio de estacionamento, então desligar o ACC, justamente por uma questão de segurança. Então, se você ficar muito tempo parado, ele entende que você já não está mais em um trânsito, e na verdade você meio que estacionou o carro. Vamos ver outra parada que ele vai fazer aqui, ó. Por enquanto de forma bem suave, ó. E já desligou a motorização também. O que acontece? A primeira vez que eu testei esse sistema, também aqui na Avenida dos Bandeirantes, não estava gravando, mas ele estava fazendo frenagens extremamente bruscas. Então realmente eu não estava conseguindo usar o sistema. Eu tinha que intervir no freio toda hora para diminuir o risco de um acidente. Por enquanto aqui, nessas 2 paradas automáticas que ele fez, foi bem tranquilo. Mas o trânsito aqui ele não está exatamente no anda e para tão intenso. Ele está andando bastante, depois ele para, anda bastante, depois para. Então isso pode estar influenciando também e trazendo um funcionamento um pouco melhor para esse carro. Vamos conferir mais uma parada aqui do sistema ACC. Lembrando que eu estou sempre esperto, porque se precisar eu piso manualmente no freio para a gente não ter aqui uma colisão, né? Vamos ver, ó. Ó, mais uma vez ele está parando de forma bem suave. Parou aqui de forma bem tranquila e já desligou também a motorização. Então eu posso concluir que nesse teste aqui, as retomadas de velocidade e também as paradas, né, na função Stop and Go, ele está funcionando de forma muito tranquila. Pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que esse carro tem um assistente de ultrapassagem. Vamos ver se a gente consegue reproduzir. Vou dar seta aqui para a esquerda. Olha, funcionou mais ou menos, viu? Na teoria, como que ele funciona? Eu programei aqui, por exemplo, 130 km por hora e ele estava mais devagar por conta do carro na frente. Aí quando você aciona a seta para o lado esquerdo, que é o lugar correto de você fazer uma ultrapassagem, ele acelera o veículo, mesmo que você ainda esteja atrás, por exemplo, desse polo, ele aumenta a velocidade para te ajudar a fazer uma ultrapassagem. Vamos tentar reproduzir isso novamente. Ó, ele está mantendo aqui 115 por conta do polo. Vamos dar seta para a esquerda. Vamos ver se ele vai acelerar ou não. Ó, até o momento não acelerou. Não consegui fazer essa ultrapassagem. E para a direita não funciona porque, como eu disse, é correto você fazer para a esquerda, né?
Era para funcionar, mas ó, a gente percebe aqui que mesmo dando seta e estando livre ali na esquerda, ele não acelerou. Agora eu quero falar para vocês sobre o ADA, que é o assistente ativo de direção, conforme a Jeep chama, né? Esse sistema nada mais é que uma combinação do ACC, que é o piloto automático adaptativo, com a centralização de faixa. Lembra que eu falei que ele tinha esse recurso? Então a gente vai ativar ele aqui. Está programado nos 51 km por hora. E reparem, não sei se vocês conseguem enxergar de onde vocês estão, mas que o painel ali agora tem dois elementos verdes, duas luzes verdes ali nas laterais, parecido com aquelas luzes interativas que o painel de 7 polegadas da Stellantis possui. Esse aqui não tinha esse recurso, então essas luzes laterais são novidades da linha 2025 e são exclusivamente desse sistema de condução. Ele está verdinho ali juntamente com as faixas em verde, porque ele está detectando a faixa da esquerda e a da direita. E reparem no seguinte, ó, ele está mantendo de forma realmente centralizada na faixa. Então vamos jogar ele aqui um pouquinho para a direita, ó. Vamos ver se ele vai corrigir. Ó, vocês podem ver, ó, que ele volta suavemente para cá. Vamos ver com uma leve curva aqui na frente. Vamos ver se ele vai fazer muito bem essa curva ou não. Ó, por enquanto mantendo de forma bem centralizada, mesmo tendo uma faixa de moto aqui na esquerda. Por que eu destaco isso? Porque em vários carros que a gente já testou aqui no canal, ele não conseguia identificar muito bem a faixa exclusiva para motos. E faz sentido, porque ele é programado, na verdade, para identificar as duas faixas convencionais, né? Quando você tem algo diferente, como essa faixa aqui que a gente tem em alguns lugares de São Paulo, pode ser que ele não detecte muito bem, então ele comia muita faixa. Vamos testar um pouco melhor ainda esse recurso, mas até agora ele detectou super bem e não invadiu a faixa de moto, nem a faixa do lado direito. Notem o seguinte, ele apareceu uma notificação ali para mim no painel dizendo que o sistema foi cancelado. Por quê? Por falta de reconhecimento das faixas. As faixas aqui realmente estão bem apagadas, ó. Por enquanto ele está detectando, mas naquele momento não detectou. Então, pessoal, isso não substitui a ação do motorista, ó. Vamos ver se ele vai fazer essa curva. Aparentemente fez super bem. Mas isso não substitui a ação do motorista. Isso significa que você sempre é responsável pela aceleração, pela frenagem e também pelo movimento do volante. Isso aqui é apenas um auxílio à condução. É um recurso para te ajudar em alguma possível distração ou algo nesse sentido. A gente aqui está testando o recurso, mas não é para você ficar deixando ele dirigir sozinho de fato. Ó, por enquanto ele está mantendo as faixas, mas ele vai passar aqui num cruzamento, ó. Vamos ver. Olha, ele se perdeu um pouquinho, vocês viram que ele foi um pouquinho para a direita, mas ele achou rapidamente. Então ele conseguiu retomar também a centralização na faixa. Mas isso é normal, tá, pessoal? E ele sempre pede para colocar as mãos no volante, o que também é completamente comum. Então ele tá ficando ali amarelo, ó, o volantezinho. Agora ele ficou amarelo, um aviso, colocar mãos no volante. Se a gente não fizer nada, vamos ver o que vai acontecer. Ó, tá vermelho, agora ele está apitando. Continua mantendo dentro da faixa, vamos ver. Não vou colocar a mão no volante. Perceberam o que ele acabou de fazer? Ele fez uma frenagem brusca, ó. Mais uma. Eu fiz isso porque o carro de trás está longe, tá, pessoal? Mas vocês viram que ele fica fazendo umas frenagens mais bruscas no carro para te alertar. Porque se você, por exemplo, está distraindo, se você dormiu, alguma coisa assim, é capaz que você acorde com esse movimento brusco que o carro fez numa frenagem. Então é um recurso de segurança, justamente para você não ficar dirigindo de forma automática. Na estrada a gente vai testar um pouco melhor isso. Reparem que o ACC agora também foi um pouquinho mais forte na frenagem, não tão suave assim. A própria Jeep diz no seu manual que não é ideal você utilizar esses recursos na cidade, tá? Por mais que eles funcionem, tenham a função stop and go, eles recomendam mesmo uma utilização na estrada, e a gente vai testar também com certeza. Vamos ver se ele vai fazer essa curva aqui, ó. Mesmo com um caminhão aqui do lado, que atrapalha um pouco a visão da câmera, porque esse sistema é baseado numa câmera aqui no para-brisas, né? Ele funcionou muito bem e ele continua mantendo centralizado. De vez em quando você dando um toquinho aqui no volante bem de leve,
ele já fica verde ali no painel novamente. Então você acaba mostrando para ele que você ainda está no comando, que você ainda está atento. Como aqui a gente testa de verdade esses recursos, eu ainda não estou totalmente satisfeito. Então vamos testar mais um pouquinho aqui na cidade esse ADA, né, que a Jeep chama, que é basicamente a direção semi-autônoma. Lembrando que esse recurso funciona até 145 km por hora, tá, pessoal? Então, ó, aqui ele cancelou porque apareceu detecção da pista limitada, então ele não conseguiu identificar muito bem as faixas. Mas como eu disse, funciona até 145 km por hora. Então vamos lá, pessoal, está bastante trânsito aqui na Avenida dos Bandeirantes. Aqui a gente tem uma faixa um pouco mais complicada, vamos ver se ele consegue detectar. Ó, até o momento não detectou, e com razão, porque a gente tinha muito aquele sobrepiso, né, aquela remenda que eles colocam por cima da faixa. Agora que está um pouco melhor, ele já identificou, ó. E por enquanto vai mantendo super bem. O que eu quero é tentar fazer umas curvas um pouquinho mais pesadas com ele, para ver se ele vai responder bem aqui na cidade ou não. Lá na estrada a gente vai ver também em alta velocidade, porque é onde esse recurso acaba funcionando melhor, geralmente. Agora vamos ver essas curvinhas aqui, ó. Até o momento fazendo super bem. Não é uma curva muito acentuada, tá, pessoal? Mas não é exatamente uma reta, porque na reta é mais fácil dele manter dentro da faixa, né? Vamos cair aqui para a esquerda. Aqui já acabou a faixa de moto, então não tem esse problema. O ACC aqui, ó, freando de forma mais brusca, né? Isso incomoda um pouco. Mas ainda assim, o ACC tá bem melhor do que aquele que a gente testou no Compass 2022, na versão Limited. Então, certamente na linha 2025 os recursos estão melhores de fato. Vamos ver aqui se ele vai conseguir detectar as faixas ou não. Por enquanto não, tá? Elas estão cinzas ali no painel. Agora detectou, acendeu a luzinha verde ali do lado também. Vamos ver se ele vai conseguir manter bem. Ali na frente a gente tem uma curva bem acentuada aqui no viaduto, e eu quero ver se ele vai conseguir fazer de forma autônoma ou não. Principalmente com esses buracos que acabam interferindo também na direção. Então aqui é um uso bem real mesmo, para ver se na prática ele funciona bem ou não. Vamos ver a curva, ó. Tô encostando a mão aqui no volante só para ele detectar. Ó, já apareceu aqui detecção de pista limitada. Por quê? Realmente sumiu a faixa, nem eu tô enxergando ela. Então imagina o sistema, né? Então, pessoal, tomem cuidado, mas até que funciona bem, tá? Ali na cidade, a minha impressão foi de que o Compass Overland, ele foi até um pouco melhor que o Commander Longitude, que também tem esse sistema, e a gente já gravou esse vídeo de assistências à condução aqui no canal. Por que que pode ter sido diferente entre os dois modelos, sendo que são o mesmo sistema e carros praticamente iguais também, né? Com pouquíssimas diferenças. Como o trânsito varia, os carros que estão do lado também, até mesmo a condição das faixas da pista e tudo mais, é normal que você tenha uma diferença entre os modelos. Mas ainda assim, pelo menos ali nesse trecho que a gente testou, a assistência de direção funcionou muito bem. Já aqui na rodovia dos Bandeirantes, eu quero testar aqui para vocês o nosso ADA, né, para ver se em altas velocidades ele funciona bem ou não. Coloquei aqui em 120, que é o limite da via, e a gente tem aqui umas curvinhas um pouco mais sinuosas aqui na frente. Ó, detectou? Ele demora alguns segundos quando você aciona a seta para trocar de faixa, tá, pessoal? Ó, estamos aqui uma velocidade relativamente alta, 120. E ele tá fazendo super bem, está mantendo realmente bem centralizado e freando automaticamente por conta do Lancer aqui na frente. Já que, como eu disse, o ACC é integrado, né? E vamos ver se ele vai fazer bem essa curvinha. Ó, fazendo super bem até o momento. Tá mantendo bem centralizado na faixa. Vamos ver nessa aqui da frente. Ó, não estou virando o volante, tá, pessoal? Tá fazendo de forma automática. Realmente funcionando muito bem, viu? Me surpreendeu, inclusive, porque eu esperava que esse sistema fosse menos preciso. Lá na cidade vocês viram que ele funcionou também até melhor do que eu esperava. E aqui na estrada também. Aqui na estrada, na verdade, eu já esperava que ele funcionasse bem, porque é meio que obrigação dele, né? Na cidade nem tanto. Mas ainda assim, ó, faz uma centralização de forma bem suave
e essas curvas também um pouquinho mais fortes ele faz com tranquilidade. Tudo também vai depender da sua velocidade, né? Então se você estiver, por exemplo, a 140 km por hora, ele talvez não faça assim de forma tão eficaz essa trajetória automática no volante. Também é legal a gente citar que esse carro tem um reconhecimento de placas de trânsito, ou seja, aquele funcionamento bem convencional que a gente já conhece, né? Então agora mesmo ele apareceu ali um alerta no painel 90 km por hora, porque ele detectou uma nova placa. Quando eu passo da velocidade, ele fica piscando aquela placa ali de 90 no painel, justamente para me avisar que eu estou acima da velocidade da via. Ó, ele apareceu ali 90 com um traço embaixo, indicando que ele reconheceu uma outra placa, mas que a velocidade continua. Reconheceu mais aquela ali também. Mas o que acontece? Ele fica piscando quando eu passo da velocidade, e se você quiser, você pode programar também para ele fazer um alerta sonoro. Eu acho que incomoda demais. Inclusive, se a gente segurar o OK nessa página aqui, ó, ele liga o alerta sonoro do reconhecimento de placas. E uma função também em relação ao reconhecimento de placas de trânsito é que quando ele detecta uma velocidade mais alta do que a anterior, então vamos supor, estamos aqui numa via de 80, agora ele identifica uma placa de 120. Então ele vai aparecer a nova placa ali no painel de forma mais maximizada, ou seja, uma imagem maior, com uma seta para cima, indicando que a velocidade aumentou. Se for ao contrário, ele vai também mostrar maior ali no painel, uma imagem maior, porém com uma seta para baixo, para te auxiliar e você entender de forma mais rápida se a velocidade detectada, ó, aqui ele vai detectar os 60, vamos ver? Não detectou. Acontece, tá, pessoal? Como eu estava trocando de faixa ali, pode ser que ele não tenha reparado a placa. Ó, vamos ver, 60, agora ele vai detectar uma de 50. Ó, apareceu ali já uma setinha para baixo, indicando que a velocidade da via diminuiu. Outro item que esse carro tem é o sensor de fadiga, que funciona a partir de 60 km por hora. Esse, infelizmente, a gente não vai conseguir reproduzir para vocês, porque ele monitora uma série de fatores em relação ao motorista. Então a gente não consegue, digamos que, simular que eu estou cansado aqui. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês, no caso agora de um sistema que não existe aqui no Compass: sensores de ponto cego. Acreditem se quiser, mas essa é a versão Overland 2.0 Turbo, é a segunda mais cara de toda a gama Jeep Compass 2025, custando a partir de R$267 mil. Então é bastante coisa. Esse aqui chega a 280 por causa do teto solar também da pintura, né? Então você tem um carro realmente muito caro que não tem sensor de ponto cego, não tem sensor de estacionamento dianteiro, não tem parque assist, falta bastante recursos de condução semi-autônoma aqui nesse modelo. E por conta de não ter o sensor de ponto cego, que você encontra, se eu não me engano, na versão Black Hawk, que é a mais completa da gama, você também perde, por exemplo, o alerta de tráfego cruzado traseiro. Alguns outros carros também possuem, por exemplo, o alerta de abertura de porta, baseado no sensor de ponto cego, até mesmo assistência emergencial na direção, de acordo com o sensor de ponto cego, igual a gente mostrou no XC60. Aqui, infelizmente, não tem nada disso. Agora eu quero falar da frenagem automática de emergência. Primeiro que ela também detecta pedestres e ela funciona a partir de 2 km por hora. Então, mesmo em velocidades bem baixas, ele consegue aplicar a frenagem. E de acordo com o que o manual informa, abaixo de 62 km por hora, ele consegue fazer a frenagem máxima, digamos assim. Eu não entendi exatamente muito bem o que ele quer dizer com isso, mas eu imagino que até 62 km por hora ele consegue então parar completamente o carro antes de uma colisão. Pelo que eu entendi, tá? Ele não está dizendo exatamente isso. Vamos fazer o seguinte: para testar esse sistema, nós vamos acelerar de forma mais agressiva contra o Gol aqui na frente. Então vamos ver, ó. Ó. Vocês viram que ele já piscou ali no painel frear em vermelho e deu um alerta sonoro bem alto também, né? Eu acabei pisando no freio, claro, porque eu não vou deixar que a gente corra um risco de colisão, mas se precisasse ele também faria essa frenagem automática. E lógico, pessoal, às vezes ele não consegue evitar completamente um acidente, mas ele consegue mitigar a colisão.
Ou seja, diminuir o risco. Ao invés de você bater 120, talvez bater a 80. Então é um sistema que funciona muito bem. Pessoal, agora eu quero mostrar para vocês em funcionamento o HDC, Hill Descent Control, ou seja, o assistente de descida. Nada melhor do que aquele declive padrão que a gente faz aqui no canal, na estrada de terra, e hoje está chovendo, então ela está mais escorregadia. Lembrando que ele só pode ser acionado com o 4x4 Low ativado, ou seja, a reduzida, né? Então a gente já acabou de colocar aqui, ele já desliga também o controle de tração e a frenagem automática de emergência, porque em condição off-road você não utiliza esses recursos de assistências à direção, né? E vale lembrar que você só consegue acionar também esse recurso, o HDC, abaixo de 25 km por hora. Vou já até acionar aqui o HDC, que aqui no console central também, ele já está ativo, mas logicamente ele ainda não detectou uma descida, né? Então, a hora que ele detectar, ele vai começar a frear pra gente. Mas ali no painel, ele já mostra um símbolo indicando que o sistema está ativo. Hoje que tá bem molhadinho, vamos ver se ele vai acabar escorregando ou se ele vai fazer uma frenagem eficiente. Vamos lá. Ó, aqui eu posso perceber o seguinte: ele já identificou a descida. Então, o que eu vou fazer? Vou soltar completamente o pedal do freio. Vamos ver? Ó, tá freando completamente sozinho. E o que acontece? Através dos dois pedais, ou seja, o acelerador e o freio, a gente consegue controlar a velocidade. Então vou acelerar aqui um pouquinho. Ó, colocar mais ou menos em 9, 8 km por hora. Olha, tá ali em 8. Então ele está mantendo dessa forma. Se eu frear, ele vai diminuir a velocidade e vai passar a manter, então, numa velocidade mais baixa. Você consegue fazer esse controle. Ele está freando aqui tudo completamente sozinho. Lembrando que se você passar de 40 km por hora, aí você vai ter que clicar aqui no botão de novo para ativar o HDC. Essa velocidade que você consegue configurar no pedal é entre 1 km por hora até 25. Passando disso até os 40, ele ainda vai ficar ativo, só que ele não vai entrar em funcionamento. Passou dos 40, ele realmente vai desligar e você vai ter que acionar aqui de novo. Vocês viram que funciona muito bem, mesmo numa situação um pouco mais escorregadia, que está com um pouquinho de lama, ele desceu super bem. Então é um recurso legal que em condições off-road pode te ajudar bastante. Agora eu preciso fazer aqui para vocês algumas considerações sobre as assistências à condução desse carro. A gente tem também no Compass 2025 o farol alto automático. E o manual não informa nenhuma especificação pra gente como velocidade que ele funciona ou algo assim. Acontece que durante essa semana inteira que eu me lembro ele não ligou automaticamente nenhuma vez. Muito porque eu sempre costumo dizer para vocês que esses sistemas de farol alto automático poderiam funcionar também na cidade. Mas na verdade eles não funcionam porque é proibido por lei você utilizar o farol alto na cidade. Na prática é algo que, se você não estiver atrapalhando ninguém, provavelmente você não vai receber uma reclamação sobre isso. Mas por questão de lei, esses faróis automáticos dos carros não funcionam na cidade. E eles são muito sensíveis a luzes, geralmente. Então, mesmo na estrada, se você não tiver num breu muito grande, num lugar que realmente esteja muito escuro, ele não vai funcionar. Agora, alguns itens que eu senti falta aqui no Compass 2025, nessa versão Overland. Lembrando que ela é somente uma abaixo da Black Hawk, que é a mais cara. Park Assist, o Commander Longitude que a gente testou aqui no canal tem esse item, e o Compass não. Uma das ausências, assim, digamos que injustificáveis, é o sensor de ponto cego, que por conta disso você também perde a possibilidade de ter o alerta de tráfego cruzado traseiro e outros sistemas como o alerta de abertura de porta ou até mesmo uma correção de emergência no volante com base num carro que esteja no seu ponto cego. Outros recursos eu acho que nem são necessários, o que eu realmente senti falta aqui são esses. De novo, por exemplo, o Park Assist é algo que você vai usar no dia a dia? Provavelmente não, mas é um carro de 280 mil reais, então deveria ter, já que o Commander, que custa 230 mais ou menos, tem de série. E o resumo das minhas impressões em relação a assistências à condução do Compass 2025 é que é muito relativo. Às vezes funciona super bem. Eu me surpreendi inclusive com o sistema de permanência em faixa. Ele tá longe de ser tão bom quanto os GWM Raval H6 e Hora 03 que passaram aqui pelo canal, e também os Volvo C40 e XC60. Digo isso
isso porque curvas um pouco mais acentuadas ele não faz, e inclusive ele te dá um aviso no painel informando que a curva é fechada até demais para o sistema. Mas ainda assim eu achei que ele tem uma certa precisão para manter o carro centralizado na faixa. Isso, sinceramente, eu não esperava que acontecesse, então me surpreendeu positivamente, embora não seja dos melhores sistemas de auxílios à condução. Então, em geral, considerando ser um carro de 280 mil reais, eu acho que poderia ser bem mais completo nessas assistências à condução. Na verdade, em geral, porque deve muito equipamento esse carro aqui, a gente vai falar isso na avaliação completa. Um Raval H6 do tipo híbrido convencional que a gente testou custa 215 mil reais mais ou menos, ou seja, bem abaixo dos 280 que esse aqui, e é muito mais completo, funciona muito melhor do que esse nas assistências à condução. Então, apesar dele ter melhorado bastante nessa versão 2025 em relação às linhas anteriores do Compass, até mesmo do Commander, ainda falta um pouco para ele ficar realmente ótimo nesse assunto de recursos de segurança e assistências à condução. Mas agora que vocês já sabem a minha opinião, também quero saber de vocês, então comenta aqui embaixo o que você achou do Jeep Compass praticamente dirigindo sozinho. E é claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.